Olá, famílias! Sou o pastor José Alves. Mais uma vez eu quero conversar com vocês. Você que se inscreveu ao nosso canal, talvez você está chegando aí pela primeira vez. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. No final, se você compartilha essa mensagem com seus amigos, quero que você fique também comigo até o final, porque é muito importante. O que eu vou falar para você é algo de suma importância para a sua vida. Eu quero falar, e estou falando sobre família, eu quero falar, o meu casamento precisa de um milagre. Eu vou dar a você algumas dicas de como você fazer o seu casamento melhor. Ter um casamento mais suave. E você está nessa situação dizendo que o meu casamento precisa de um milagre. Você está com seu casamento a ponto de ser destruído. E nesta mensagem eu quero trazer algumas orientações que talvez isso esteja acontecendo no seu casamento. Talvez aquilo que eu vou falar está acontecendo ou aconteceu no seu casamento. Então por isso que nós vamos dizer que o nosso casamento, o seu casamento precisa de um milagre. O meu casamento precisa de um milagre. Mas antes eu quero ler com você capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, o versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem momento na nossa vida, na nossa jornada, que precisamos buscar e querer viver em paz. Em paz com todas as pessoas. Não é em paz só com a esposa ou com o esposo. Precisamos viver em paz com todas as pessoas. Esta é a ordem que Deus dá para mim e para você. Principalmente dentro do nosso casamento, precisa ter paz. E você tem que buscar, eu tenho que buscar esta paz constantemente na nossa vida. Constantemente eu tenho que procurar viver em paz. Você precisa viver em paz para ter paz no seu casamento, para ter um casamento feliz. E por isso que eu vou falar, dar a você algumas dicas sobre um milagre dentro de um casamento. E várias pessoas estão nessa situação, precisando de um milagre. Talvez você esteja nessa condição, precisando de um milagre no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado. Um milagre com as pessoas que você convive. Talvez você precise. Mas aqui eu quero falar para o seu casamento, para o nosso casamento. A primeira dica que eu quero trazer para nós, para o seu casamento ser abençoado, para que o seu casamento seja restaurado, a primeira coisa é saber conviver com a família do outro. Talvez você está tendo dificuldade no seu casamento porque você não consegue conviver com o seu sogro ou sogra, conviver com os pais, com a mãe, com os irmãos, de um ou de outro. Talvez você não consegue, não está conseguindo viver. Há uma intervenção dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento. Há uma convivência que te traz problemas com seu sogro, com a sua sogra, com seus irmãos, ou com o irmão da esposa, do esposo, seja com quem for. Então eu quero te orientar, quero trazer algumas dicas para você conseguir fazer com que o seu casamento vá bem, para que as pessoas não atrapalhem o seu casamento. O seu casamento, você está dizendo assim, o meu casamento precisa de um milagre. O meu casamento precisa de um milagre. E um dos problemas que eu tenho enfrentado são os familiares. Eu quero trazer para você algumas orientações sobre isso. Primeira coisa, precisa haver respeito. Precisa haver respeito com os familiares. Precisa haver respeito. Como? Você, marido, você, esposa. Quem é a família? São vocês dois. Os demais são familiares. Vocês dois precisam entender que agora vocês se formaram uma só família. Você é uma família, marido e mulher. E aí vocês dois precisam e nós precisamos entender que eu tenho que respeitar a família da esposa, respeitar a família do esposo. Esta é a primeira coisa que precisa acontecer. Tem que haver respeito, tem que haver limites. Tem que haver respeito e tem que haver limites para uma boa convivência de uma boa família. Segunda coisa, precisa haver tolerância. Precisa haver tolerância. Primeiro, respeito. Eu tenho que respeitar a família. Segundo, eu tenho que haver tolerância, porque eu vou ter irmão que
que são diferentes de mim. A minha esposa vai ter irmãos que são diferentes dela, vai ter parentes que são diferentes dela. Você vai ter os irmãos e ela vai ter irmãos que também são diferentes. Mas tem que haver tolerância. Mas como que isso acontece? Como que isso vai acontecer dentro do casamento? Se há respeito, se há tolerância, vocês terão limites. Terão limites dentro de uma família. Terão limites dentro de um casamento. Tem que ter limites com os familiares. Porque os grandes problemas, os grandes conflitos dentro de um casamento, os grandes conflitos, entenda isso, são as interferências. As interferências tanto de marido e tanto de esposo, familiares. A interferência de amigos e de amigas. Então precisamos entender que precisa haver respeito, precisa haver tolerância, precisa tudo isso. Precisa acontecer respeito e tolerância um com o outro. Haver limites, tem limites. Tem que ter limites dentro de um casamento com os familiares, com os amigos. E eu estou falando e vou falar sobre isso. Quando nós falamos de limites e tolerância, você já percebeu, talvez o problema no seu casamento é quando você não consegue tolerar os familiares. É quando você começa a criticar, tanto você esposa, tanto você esposo, a criticar um familiar do outro. É uma orientação para você: não critique a família do outro. Não fale mal da família do outro. Nós sabemos, os nossos familiares, aqueles que têm problemas, que os dedos não são iguais da mão, não são iguais. Então você vai ter um de um jeito, outro de outro. Não critique. Eu posso falar mal do meu irmão, da minha família, mas quando o outro fala, eu vou ficar chateado. Então a primeira coisa, não critique a família do outro. Tolera, coloca limites. Quando nós falamos de limites, a maioria dos recém-casados, da esposa ou do esposo, quer ir na casa da mamãe todos os dias ou toda semana. Eu quero dizer para você, uma orientação para você que está vivendo uma crise no seu casamento e não está sabendo como resolver. Seu casamento precisa de um milagre. Aqui vai a orientação. A família sua é o seu marido ou sua esposa. Essa é a sua família. Os familiares é o pai e a mãe. Não estou dizendo que você não pode ir lá. Sim e deve. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Tem que honrar. Mas evita de ir todos os dias. Para que você, esposa, vai estar na casa da sua mãe todos os dias? Cuida da sua casa, cuida do seu marido. Não, eu vou passear. Todas as vezes que eu vou passear, eu vou levar a mamãe, vou levar o papai. Sim, é bom, mas de vez em quando. Viva a sua vida, marido e mulher. Viva a sua vida. Vocês agora são a sua família. Tenha tempo para vocês dois. Não estou dizendo que você não deve levar. De vez em quando, não há problema nenhum. Mas toda vez que eu vou sair, bem, eu vou chamar a mamãe. Talvez o seu marido não fala, mas vai desgastando o seu relacionamento. Procure saber dele. Olha, bem, você acha que eu devo levar minha mãe? Você acha que eu devo levar meu pai? Vice-versa. E como um acordo. Mas tem pessoas que dizem assim, eu vou levar minha mãe, se ela não for, eu também não vou. Está errado. A comidinha da mamãe, que é uma delícia. A mamãe fazia uma macarronada, que é uma delícia, mas a sua macarronada não presta. Não faça isso, marido. Não faça isso, marido. Porque você vai viver um conflito no seu casamento que vai ser difícil. Você precisa do milagre. Vive a vida sua, de esposa, de esposo. Limites. Se você não coloca limite na sua casa, a sua sogra chega na hora que você está dormindo. Se você não coloca limite na sua casa, o seu sogro chega na hora que você está dormindo. Todo dia ele está na sua casa e todo dia você está lá. Coloca limite, você precisa ter limite. Chega para o pai, para a mãe. Olha, vocês podem ir lá em casa, mas tem que ter horário para ir. Se não há limite, porque a mamãe e o papai, ele quer cuidar do seu filhinho. Eu tenho uma filha casada, ele tem uma filha solteira. Se eu não me colocar limite em mim mesmo, eu quero estar na casa da minha filha todo dia, ver meus netos. Eu tenho que colocar limite, eu tenho que respeitá-los. Nós temos que respeitar a família um do outro. Eu preciso, como sogro, eu preciso respeitar meu genro. Eu, como pai, preciso respeitar os direitos da minha filha.
que é casada. Não porque ela mora perto que eu tenho que ir lá todo dia, ou mora longe eu tenho que ir lá toda semana, não. Eu quero dizer para você, alguém disse isso uma vez, que se eu vou todo dia, eu não tenho saudade. Mas se eu vou de mês em mês, eu tenho saudade. E a saudade é a melhor coisa que pode existir na vida de uma família. Talvez você está vivendo um conflito dentro do seu casamento por causa disso. Não soube colocar limite. Coloca limite em amor. Coloca o limite. Tolera. Porque nós vamos ter pessoas da nossa família que nós gostaríamos de ter dentro da nossa casa. Mas tem que tolerar. Não fala mal da mãe, não fala mal do pai, não fala mal do sogro, da sogra. Não fala mal da família do outro. Respeita. Isso é respeito. Se ele tem dificuldade, tolera. Tolera, tem que tolerar, porque você casou. Quando você casa com o marido ou com a esposa, você casa com a família do outro. Vem junto, o sogro e a sogra. Vem junto, não tem como separar. Mas se você coloca limite, as coisas vão bem, o casamento vai bem e vai viver mil maravilhas. Outra coisa importante, seu casamento precisa de um milagre? Está precisando de um milagre? Outra orientação importante aqui. É comum quando encontra o pai e a mãe, o casal estão ali juntos, a família está juntos e por um motivo ou outro começa-se um questionamento. Você fala para a esposa: "Oh, bem, eu queria aquela camisa que você não passou para mim." Na mesa, junto com os familiares da mãe dela, ou vice-versa, uma reclamação do outro. Não faça isso. Você tem a sua casa. Existe um provérbio que a roupa suja é lavada em casa. Não lava a roupa suja na casa do outro, da família dela ou dele, porque vocês vão ter um problema. A mãe ou o pai vai ficar a favor da filha ou do genro. Aí começam os conflitos. Talvez o seu casamento precisa de um milagre, porque você está agindo desta forma, ou nós estamos agindo dessa forma, discutindo os nossos problemas junto com os familiares. A discussão dos problemas, a solução dos problemas é entre vocês dois, é entre o marido e a esposa, é entre os dois. Não precisa ter terceiros, porque vai ter dificuldade, vai ter problema. E aí começam os conflitos. Então evita isto. Resolva os seus problemas com você e a sua esposa, o seu noivo e a sua noiva, o seu namorado e a sua namorada. Não resolva problemas junto com outras pessoas, porque caso contrário, o seu casamento vai estar em uma situação difícil, Então, meu casamento precisa de um milagre, eu tenho que aprender essas coisas, eu tenho que entender que eu preciso agir desta forma. Quinta dica para você: o meu casamento precisa de um milagre. Talvez você está fazendo isso. Talvez a esposa ou o esposo está fazendo isso que eu vou falar. Entenda isso. Tudo que acontece dentro da sua casa, marido e mulher, seja de bom ou seja de ruim, mas principalmente de ruim. Principalmente as coisas boas, dificilmente elas têm uma comunicação mais rápida. Diz o provérbio que a notícia ruim anda muito mais rápido do que as notícias boas. Mas o que acontece é uma discussão dentro de casa, uma coisa ruim dentro de casa com a família. A esposa liga para a mamãe ou liga para a sogra: olha, aconteceu isso e isso e isso aqui em casa. Não faça isso. Você está arrumando um problema para o seu casamento, marido e mulher. Não leve para fora os seus problemas. Não leve para a mamãe, não leve para o papai os seus problemas. Não faça isso. Resolva os seus conflitos entre você, marido e mulher. Se vocês não conseguirem resolver, leva este problema para alguém que está te ajudando. Seja o seu pastor, seja o seu líder, seja quem for, peça a ele oração, peça a ele ajuda, peça a ele conselho para você resolver esse problema. Mas não peça a mamãe, nem o papai, nem o sogro, nem a sogra, porque eles vão ficar a favor de você ou a favor do outro. Vai ficar. E quem vai ficar chateado com isso é vocês. É o pai, a mãe que vai ficar chateado. Então, por favor, aqui está a dica. Aquilo que acontece, os problemas que acontecem dentro da sua casa, não leva para a mãe e não leva para os pais. Não leva para as famílias um dos outros. Porque se você agir desta forma, o seu casamento vai bem.
Talvez a dificuldade que você está tendo no seu casamento é por causa dessas coisas. Não tem limites, não tem tolerância. Leva os problemas para junto de uma mesa com os familiares para conversarem, para discutirem, quando estão todos em família. Ou leva os problemas quando acontece para o pai ou para a mãe. Não faça isso. Se você está vivendo esses conflitos, coloca aí, peça a oração que eu estou orando por vocês, para Deus ajudar vocês a ter um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, um casamento curado, uma família curada, em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um, a vida desta família, ó Pai, que o seu casamento precisa de um milagre. Opera, ó Deus, opera um milagre nesta casa, em nome de Jesus.